Bom dia, gente! Bom dia, minha galera! Como vocês estão? E aí? Que conta de novo, gente? Demorei, mas estou aqui após um período aí de muita canseira, né? Por conta desse final de ano, né? Tentando trabalhar essa questão de organização de final de ano mesmo. E para evitar, né, essas tensões, né, que são recorrentes, né, normalmente nesse período. E vamos lá, vou colocar em prática, com fé em Deus, vamos vai dar certo, né, a gente tá trabalhando nisso. Uma coisa que eu não deixei de fazer, que vale falar, atividade física. Não deixei de fazer atividade física e isso me ajudou bastante nesse período tenso, né, que foi essa última semana de dezembro aqui, de dezembro, vírgula, última semana de fechamento de muitas coisas, né, no mês de dezembro. Foi essa semana de 8 a 12, né, foi muito puxado. Então, mas assim, graças a Deus hoje eu tô me sentindo muito melhor depois de fazer umas caminhadas, sabe, que eu acho que tem uma descarregada de energia, dessas energias, né, que estavam concentradas em meu corpo. E eu aconselho a vocês fazer umas caminhadas, tá? Se conseguir fazer num ambiente onde tenha natureza, seria interessante, tá? Então, vai uma dica aí. Não deixar de fazer atividade física e, se possível, fazer atividade física ao ar livre, né? Perto do meio ambiente. Oi, gente. Então, assim, vou dar uma paradinha aqui, porque mande dois, né? De vez em quando acontecem umas coisinhas aqui que não estavam preparadas, não estavam no script. Eu tenho que parar tudo para atendê-los e voltar. Mas vamos nessa aqui. Eu fiquei de falar para vocês com relação a... Vou parar a música aqui para não me desconcentrar. Eu fiquei de falar com vocês com relação a... O que foi que eu fiz para me aceitar? A aceitação do meu corpo, né? Que foi um processo longo, tá? E exige de mim uma atenção especial a todo momento, visto que eu tenho raízes nesse lugar de sofrer bullying, de ter uma autoestima baixa. Então eu tenho muita facilidade a cair nessa armadilha, né? Então, por conta disso, eu tenho que estar sempre vigiando. Né? Então, a gente está sempre vigiando quando a gente sente que existem situações que podem nos pegar e nos colocar num lugar tenso, triste e de solidão, né? Porque a gente tende a ficar aquela coisa triste, sozinha, ninguém entende você. Então, eu evito ficar nessas... Quando eu vejo que tem essa piège, que essa armadilha, eu fico atenta e mudo o ritmo. Mas isso foi um processo longo, né, gente? Não é da hora para outra. Porque eu não sabia o que fazer, né? Antes não tinha essa coisa de tanto vídeo falando sobre autoestima para ajudar, para então foi uma coisa meio instintiva que eu fui trabalhando ao longo dos anos dentro de mim, com muito estudo, muita meditação. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, porque tá tendo um serviço aqui do vizinho. Bom, vamos voltar aqui um pouquinho a um momento em que, no ano de 2021, mais ou menos, meu pai viu uma foto, pegou uma foto minha, não sei, não me lembro o contexto da situação, que eu estava gorda naquele momento, né? Eu estava muito acima do peso e eu tinha essa dificuldade de me olhar e olhar uma foto minha e gostar de uma foto minha. Então eu odiava todas as minhas fotos que eu estava com acima do peso. E não queria nunca estar mostrando essas fotos para outras pessoas, estava sempre escondendo. Ainda mais para meu marido, né? Então, e meu pai, eu não sei por que aconteceu, que ele mostrou uma foto minha para Luí, que é meu esposo. Eu acho que a intenção dele foi boa, foi querendo mostrar como é que eu tava e como eu consegui emagrecer, né? Manter
um tipo de um corpo, né? Um estereótipo, assim, manter uma forma, né? Um equilíbrio. Eu acho que a intenção dele foi boa, só que eu estava inclusive eu estava no puerpério ainda, né? Não, acho que já tinha saído do puerpério. Foi em 2020, 2021. Tava nessa fase aí ainda, com muito hormônio no corpo. E aí eu vi aquela foto e eu me lembro que eu peguei a foto e eu não... Gente, eu fiz uma coisa muito feia. Eu me lembro que eu peguei a foto e rasguei. Assim, meio assim, que foto é essa? Era só eu, a foto era só minha, né? E é uma foto assim que meu pai tinha uma maneira de tirar umas fotos bem esquisitas. Eu não sei se vocês têm isso na família. E eu tava comendo, assim, com a colher, assim, com um garfo, assim, comendo, então assim, com a boca aberta, gorda, com o prato. Então aquilo ali, aquela foto pra mim era a pior foto que existia na face da terra. E aí eu peguei aquela foto e rasguei. Falei, por que você fez isso? E meu pai ficou muito bravo. Ele ficou muito bravo com aquela foto. Ele não entendia por que eu fiz aquilo. E ele falou, mas aquela foto era minha. E eu falei, mas a foto, eu estava na foto. E foi aquela questão, né, de que a foto era dele, porque ele bateu a foto, só que eu que estava na foto. E aí, mas aí aquilo ali me fez refletir. Aquilo ali me fez refletir bastante. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, tá? É, é muito estranho lembrar desse momento, sabe? E voltar no tempo e daquele dia que eu tava fiquei muito revoltada com aquela foto, me olhando. Eu já tinha mais de 40 anos e tava ainda com muita dificuldade de me aceitar, estando magra, depois de já ter tido filho, inclusive. Foi muito intenso aquilo ali. E tudo aquilo ali veio na minha mente de uma maneira muito doida e eu tive que fazer um retrospecto da minha vida. Então a gente vai voltar no tempo realmente para poder vocês entenderem o contexto que eu vivi. Gente, eu emagreci por volta dos 14 anos de idade, né? O estopim desse emagrecimento foi fiquei muito doente, tá? Eu fiquei doente e fui internada no hospital. E desse internamento eu já tinha perdido alguns quilos. Perdi alguns quilos e quando voltei para casa, um vizinho meu falou para mim que eu iria engordar o dobro por ter tomado soro. E aquilo para mim foi um desafio. Eu acho que ali foi um dos primeiros momentos que eu percebi que eu tenho sou um pouco movida por desafios que me tocam. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a fazer muitas coisas, eu comecei a fazer inúmeras dietas. Eu tinha vigilantes do peso na época, que era eu não sei exatamente se ainda existe, mas era muito conhecido por fazer programas de emagrecimento semanais. Ele tinha um cardápio semanais, você ia lá, se pesava. É um estilo assim que você faz depoimentos, né? Então as pessoas que emagrecem falam sobre sua experiência no emagrecimento e quem está precisando emagrecer ouve, se sente motivado e se pesa e comemora por cada peso perdido. É muito interessante, né? Era interessante na época. Eu fui, não consegui. Eu fui endocrinologista, não consegui. Até tinha algum problema a nível de tireoide, mas nada assim que me influenciasse tanto eu estar aquele peso, né? Eu tinha quase 100 quilos aos 13 anos de idade. Então, não era uma coisa que justificava. Então, daí eu
comecei a fazer dietas de revista que eu via, fiz dieta que você pode imaginar, de sopa, Beverly Hills, na época na década de 80, teve um livro sobre isso, eu fiz, né, na época eu estava mais adolescente, tinha um livro lá em casa de minha mãe. Fiz essa dieta, fiz dieta da sopa, fiz dieta dos pontos, fiz dieta de tudo que se possa imaginar. E eu consegui emagrecer com todas as dietas misturadas e que eu achava nas revistas, né? A revista Boa Forma tinha essa revista na época, não sei se ainda tem. Emagreci cerca de 30 quilos e fiquei bem magra. Só que eu não tinha trabalhado durante esse processo de emagrecimento o meu psicológico. Eu não tinha um psicológico de uma pessoa magra. Então eu ainda tinha muitos vícios que pessoas gordas praticam com uma certa frequência, tipo compulsão alimentar. Então eu tinha muita compulsão alimentar. A comida vinha para mim como uma companheira, fazia companhia nos momentos que eu estava triste. Então eu estava triste, comia. Naquele momento ela estava ali me fazendo companhia. Aí depois que eu comia, eu acordava e percebia, despertava, né, daquele momento de tristeza, melhorava e percebia que eu tinha comido, às vezes um pacote de biscoito inteiro de uma vez, em questão de minutos. Biscoito recheado, né, que tem que ser um mais doce. E aí eu notava que eu tinha comido aquilo ali e agora eu vou fazer o quê com esse peso que estou adquirindo aqui comendo esse pacote de biscoito. Então eu tive cenas de tentar muitas vezes vomitar e não conseguia vomitar, então era frustrante porque eu comia e não conseguia vomitar. Mas como eu tinha um metabolismo muito bom pela idade, eu era nova, né? Era adolescente ainda, então eu conseguia fazer dietas restritivas, que tinha muita restrição, e emagrecia rapidamente, voltava ao meu corpo. Então eu fiquei nesse processo de engordar, de emagrecer, sabe? Eu fiquei nesse processo. Mas eu nunca engordava muitos quilos, porque eu sempre fazia uma dieta logo de imediato. Mas fiquei nesse processo de compulsão por alguns anos. Ao longo dos anos, eu comecei como eu tive relacionamentos tive 2 namorados, né? Uma ainda mais jovem, que gostava muito de sair para comer. E para mim era estranho, porque eu não via a comida como uma coisa prazerosa. Para mim a comida era a minha companheira de tristeza e que me engordava. Então era uma amiga que não me fazia tão bem, digamos assim. Então o alimento não era prazer para mim. Então assim, às vezes eu saía de casa, eu comia antes em casa para ir para um evento, para não comer no evento. Porque eu tinha medo de extrapolar no evento, né? Comer alguma coisa gordurosa, alguma coisa que não fizesse bem para mim. Então, tô tentando tirar o som aqui, viu, gente? Eu não comia, né, nos eventos. Então, na hora de sair eu tinha esse namorado na época, ele gostava de sair, vamos comer um quibe, um negócio aqui, eu não queria comer. Então ele dizia, poxa, mas você nunca quer comer nada. Então é muito complicado para uma pessoa, né? E aí foi quando eu comecei a me tocar que comer era um momento de prazer e de comunhão com a outra pessoa, de você dividir aquele momento prazeroso, e não pode ser algo sofrido, tem que ser algo prazeroso. E aí eu aos poucos comecei a comer, tentando me controlar, comer menos, né, nesses momentos, e foi dando certo. Não sei se foi engraçado que esse rapaz a gente não deu certo, e aí eu me casei com o Luiz, que é chefe de cozinha.
Parece brincadeira, né? E aí foi um desafio, né? O cara cozinha muito bem. E aí eu me vi, tinha um restaurante da época que a gente se conheceu. E eu me vi tendo, e com uma pessoa que gosta de sair para comer bem. Na realidade, eu estava naquele momento mais preparada, né? Já sabia, já tinha conhecimento do que era comer com prazer. Então eu curti aquele momento de comer com prazer. Então foi muito importante para mim, foi muito legal esse momento, essa descoberta. E aí, gente, depois de um tempo, já estava, né, me sentindo curada. Já sabia lidar com a comida, com as comidas gostosas ao meu redor. Eu sabia, às vezes eu realmente aumentava um pouco de peso, mas eu conseguia reduzir. Eu estava sabendo lidar comigo, com o meu corpo. E aí, mas eu tinha um sonho, que era ter filho, né? Mas eu tinha medo de ter filho, justamente porque eu tinha medo de não conseguir emagrecer. Mas eu estava tão assim, empolgada naquela relação, que eu resolvi tentar engravidar, né? Engravidar realmente. E vamos nessa e vamos, seja o que Deus quiser. Depois eu me viro para emagrecer. E foi isso que aconteceu. Eu tive meu filho. Depois de ter tido filho, eu consegui emagrecer. Fiquei, na verdade, mais magra que antes. E porque eu voltei logo, fiz logo funcional, fiz algumas atividades, né, para poder emagrecer. E também como eu dava de mamar, então eu meio que sempre terminava estava mas sempre muito magra, né, por conta disso, dar de mamar e fazer atividade física. Então eu consegui emagrecer, voltei, né, claro que eu não fiquei igual aos 18 anos, né, mas também não me cobrei isso. Mas ainda tinha uma coisa que me consumia, que era a minha visão estética. Olhar para mim mesma. Olhar fotos minhas antigas. Isso era um desafio. Toda vez que eu vi uma foto minha antiga, aquilo me cortava por dentro, porque eu tinha raiva daquela Thaís ali, daquela Thaís gorda, aquela Thaís que sofria bullying, aquela Thaís que não conseguia se encaixar, não conseguia comprar roupa, sabe? Aquela Thaís que se sentia sozinha, sabe? Se sentia desacolhida, incompreendida. E isso veio no dia em que meu pai apareceu mostrando uma foto minha antiga para meu esposo. Essa mágoa, essa situação que eu vivia se mostrou novamente. Deu esse clique. E a gente vai voltar para 2020, 2021 mais ou menos, foi quando eu rasguei a foto. Eu já estava fazendo terapia já tem um tempo, né? Eu fiz várias coisas, né, gente? Fiz terapia, meditação, frequentei muito tempo o Brahma Kumaris, então fazia meditação na época que ainda não tinha essa moda de meditação, né, que nos últimos anos veio. Então pratico meditação há uns 20 mais ou menos. E nesse momento eu falei com o meu terapeuta, meu Deus, aquilo é muito estranho. Eu agi de uma maneira alucinada quando eu vi minha foto. Eu rasguei a foto. Como pode uma coisa dessa? Como pode? Naquela época, 2020, 2021, começava a se falar essa coisa de a criança interior, assim, pelo menos a gente via de maneira mais divulgada, né? Mais
difundido no YouTube. Criança interior, aceitação. E aquilo ali eu me vi tendo que aceitar essa criança gorda que não se achava bonita. Essa criança que estava fora dos padrões, né, dos padrões estabelecidos. Que nunca se sentiu encaixada, né? E aí eu fui assim, meu Deus, o que eu faço? E na época, eu me lembro que uma pessoa tinha me indicado a possibilidade de usar o Japamala. Alguém já ouviu falar Japamala? Para o Ho'oponopono. O Ho'oponopono. Deixa eu botar aqui para vocês. O Ho'oponopono. E aí alguém falou para mim assim: o Ho'oponopono é legal para muita coisa, você pode fazer. Na época foi com relação a relacionamentos, né? De alguns tipos de relacionamentos que me indicaram. Mas eu não sei porquê. E foi até na época, essa minha terapeuta falou do Ho'oponopono de novo. Também foi para relacionamento, não foi necessariamente para a parte da aceitação do corpo. Mas, como eu falei, bom, pode ser que eu consiga. Como o Ho'oponopono, a ideia é você pedir perdão para a sua ancestralidade, né? Para quem veio antes de você. Eu pensei, por que não usar o Ho'oponopono para aquela criança interior, aquela criança que precisava de acolhimento. E aí que foi que eu fiz? Durante uma viagem, a gente estava viajando de carro, de férias, nesse ano, enquanto meu filho dormia, eu fiquei no carro repetindo a cada bolinha dessa aqui, né? Thaís Cunha de Raça. Eu não lembro exatamente como foi a frase que eu usei, tá, gente? Aí falava, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E fui falando. Mas assim, não foi simplesmente falando, gente. Porque se for simplesmente falando, parece mais uma reza, não parece. Você não está internalizando. A cada bolinha dessa, eu mentalizava, eu lembrava de mim, da minha imagem, inclusive naquelas fotos que eu achava que era gorda. E tentava enxergar beleza naquela Thaís. Então eu pensava, entre as falas que eu tinha, eu dizia aquela Thaís inocente, pura, porque eu era menina muito, muito assim, muito, né, muito pura, muito ingênua. Demorei um pouco para pegar, né, para entender sobre a vida, né, que às vezes tem que ser mais esperteza. E aí eu dizia, aquela menina, eu me mentalizava e ficava lembrando de mim, que eu me lembro que eu olhava para mim, eu gostava na época do meu sorriso, quando eu olhava no espelho. Mas as pessoas não pareciam ver nada daquilo, né, em mim. Eu via. Eu gostava dos meus olhos, eu gostava do meu sorriso, eu gostava do meu pé, coisas assim, detalhes que as pessoas não achavam, né? Tinha bullying. Mas eu comecei a mentalizar isso. Então eu fechava os olhos e dizia, sinto muito, Thaís Cunha de Raça, essa menina bonita, que foi a base para a mulher que eu sou hoje, que sem ela eu não seria nada, eu não seria a mãe dessa criança maravilhosa que eu tenho. Eu não estaria aqui nesse carro viajando com minha família. Eu não estaria trabalhando onde eu trabalho, eu não estaria tendo nada do que eu tenho hoje, se não fosse aquela menina linda, meiga, gentil e educada, gordinha, sabe? E aí eu comecei a cada bolinha dessa eu falava, né, essas frases, me sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Com muita força, 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 força de todo o coração. E quando eu acabei assim, 108 contas, porque aqui tem 108, né, bolinhas. Gente,
ao longo dos dias, eu notei um sentimento de compaixão comigo mesma, um sentimento de amor comigo mesma, que eu não, que eu não sentia antes. É doido? É, mas assim, na verdade eu entendi quem eu era. E aí repetia aquilo muitas vezes e pensando com força e aceitando quem eu era ali. Gente, acho que tá tendo alguma corrida de moto aqui, eu não sei, que tá aparecendo umas motos aqui, loucas aqui na estrada aqui. Aí pode estar ouvindo algum barulho, parecendo um zumbido de abelha, mas não são motos passando. E aí é isso. Então, o segredo para mim foi isso aqui. Isso aqui foi um instrumento, na verdade. Isso aqui não é o segredo. O segredo tá aqui. O segredo tá aqui na minha cabeça. Tá na sua cabeça. Tá no que você no desconstruir daquela imagem daquela pessoa que não é legal, que não é bonita, que não é aceitável, que não se encaixa em nada, e enxergar ali uma pessoa assim linda, maravilhosa e que foi a base para quem você é hoje. Então, esse foi um instrumento que eu utilizei para mim. Você pode usar outra coisa. Você pode ter outro tipo de instrumento ou pode querer usar o mesmo. Mas de lá para cá, eu, como eu falei num vídeo, né, que eu postei durante a semana, eu entendi, e o fato também de ver a vida como ciclo também facilitou bastante também, que às vezes eu aumento de peso, às vezes eu perco peso e tá tudo bem. Eu só tenho que ficar vigilante para não aumentar muito, né, já que eu tenho essa tendência. Baixar muito eu nunca baixo muito, mas aumentar muito. Então eu só tenho que ter essa visão. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu espero que para vocês tenha sido algo muito assim, proveitoso. Eu quero que vocês entendam que o poder está na mente de vocês, tá? O que vocês forem usar é um instrumento. Tá? O importante é vocês perceberem o quão importante, o quão bonitas, o quanto belas, o quanto fortes e sabe, determinadas vocês são. Tá? O poder está aí dentro. É isso que eu quero deixar bem claro, tá bom? Um beijo grande para vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. E é isso.